Bom dia aí a todos. Mais uma vez eu vou fazer um vídeo curto aqui para as testemunhas de Jeová que não entendem a sua própria Bíblia. Tradução do Novo Mundo. Me explique uma coisa, testemunho de Jeová, autor de vigia. Peça explicação aos anciões. Se Jesus, segundo a torre de vigia, ele não é Deus, ou seja, ele é um Deus menor, ali em Isaías 11, 6 ao 9, diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, da abundância do domínio principesco e da paz não haverá fim. Isaías 11, do 6 ao 9. Isso está na tradução do Novo Mundo. E ainda aparece ele como um Deus com D minúsculo. Aí para você aí que é ancião, né, a torre de vigia, se Jesus é Deus, como está ali em Isaías 11, 6 ao 9, e ele é Deus, como vocês colocam com Deus minúsculo, e segundo a própria torre de vigia, Deus com D minúsculo é para entidade pagã, ou seja, para deuses falsos. Vocês estão acreditando em dois deuses? Um verdadeiro e um falso? Porque se Jesus é Deus e vocês o rebaixa como um Deus menor, vocês acreditam em dois deuses, Jeová e Jesus como um Deus menor, sendo que vocês mesmo dizem que Deus com D minúsculo é para entidade pagã. Então vocês estão chamando Jesus de um Deus falso. Vocês acreditam em Jesus como sendo um Deus menor, mas ao mesmo tempo rebaixa, colocando como um Deus falso. Então vocês estão acreditando em dois deuses. Já pensaram nisso? Você que é testemunho de Jeová? Então me dá uma explicação de Isaías 11, 6 ao 9. Para vocês, Jesus é Deus ou não? E se ele é Deus, ele é um Deus verdadeiro ou não? Porque senão vocês vão estar acreditando em dois deuses. E o livro de Deuteronômio 6,4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. E aí, testemunho de Jeová, qual a explicação que vocês têm para dar desse texto aí? Isso está na tradução do Novo Mundo, na sua Bíblia. E algumas traduções, ele está com D maiúsculo e outra com D minúsculo. Por quê? Me explica aí essa situação. Jesus é Deus ou ele não é? Jesus é verdadeiro ou ele é falso? Porque se na tua Bíblia está como um Deus minúsculo, ele é um Deus pagão, segundo a torre de vigia. Porque Deus com D minúsculo é para entidade pagã. E se ele está com D maiúsculo, ele é um Deus. Então, vocês acreditam em dois deuses ou num só? Como diz Deuteronômio 6,4. E se Jesus é Deus, não pode haver dois deuses? Qual é a explicação que vocês me dão? É isso aí, eu estou pesquisando a Bíblia. Eu estou fazendo como os bereanos. Qual é a explicação que vocês, torre de vigia, dá para Isaías 11, 6 ao 9? Jesus é Deus ou é um Deus menor? Vocês rebaixam a Jesus. E a Bíblia diz que aquele que negar o Filho, nega o Pai. E aquele que negar o Pai, nega o Filho. Então vocês não têm nenhum dos dois. Porque vocês rebaixam Jesus na posição de um Deus menor.
E Jesus não é Deus menor, escrito com D minúsculo. Porque Jesus não é um Deus falso, assim como o diabo. Em 2 Coríntios 4,4, diz que o diabo ele é um Deus desse sistema de coisas. E se vocês pegarem a tradução do Novo Mundo de 86, vocês veem que no livro de Isaías, Jesus está com D minúsculo. Em 2 Coríntios 4,4, o diabo está com D maiúsculo. Por quê? Quer dizer, a torre de vigia enaltece mais o diabo do que a Jesus? O diabo, Jesus está com D minúsculo lá no livro de Isaías. E no livro de 2 Coríntios 4,4, o diabo está com D maiúsculo. Qual é a explicação? Você aí que é testemunho de Jeová, que não pesquisa a sua Bíblia, a sua religião, me dá uma explicação aí. Por que na Bíblia, a tradução do Novo Mundo de 86, Jesus em Isaías 11, 6 ao 9, ele está com D minúsculo. E 2 Coríntios 4,4, o diabo está com D maiúsculo. Qual é a explicação que vocês me dão? E se Jesus é Deus, mas um Deus menor, vocês estão acreditando em dois deuses, mas só existe um. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só. E aí, qual a explicação? Eu estou fazendo como os bereanos, pesquisando as escrituras. Eu estou errado? Eu quero uma explicação para isso aí. Você, torre de vigia, que enaltece mais o diabo do que a Jesus, qual é a explicação que vocês têm a dar? E outra coisa, cadê o fim do mundo que vocês pregaram para várias datas? Inclusive em 75, antes um pouquinho, pediram para que as pessoas vendessem sua casa, né, porque o fim estava chegando, e fosse pregar onde a obra necessitava mais. E cadê? Vocês venderam a sua? Vocês venderam as suas casas, seus patrimônios e distribuíram aos pobres? Mas pediram para que as pessoas vendessem suas casas, né? Até doassem para vocês. Mas o fim não veio, tudo ficou da mesma coisa. E qual é a explicação? E aquelas pessoas que venderam suas casas ou doaram para vocês? Vocês teve a dignidade, a bondade de devolvê-la? Ou aquelas pessoas ficaram sem casa para morar, porque doaram para vocês? E agora tem que pagar um aluguel, de repente? Porque talvez essas pessoas jogaram na justiça, podem até ganhar, reverter. Mas e se não ganhar? Porque aquilo que é doado, foi dado porque a pessoa quis dar, né? Doou, quis doar. Até nisso vocês pensaram, não é verdade? Agora, vocês, como um bom cristão, será que teve a dignidade de devolver de volta? Cadê a honestidade? Cadê a bondade? Cadê a misericórdia? Cadê o perdão? Pregam uma coisa, mas fazem outra. A Bíblia, pessoal, está aí mesmo para ser lida. Vocês têm que ler aquilo que religião traz na sua porta, porque pode ser veneno puro. Muitas religiões têm enganado as pessoas com falsidade. E o apóstolo Paulo, ele fala isso no livro de Gálatas. Ele fala que existiria o evangelho anátema, mentiroso. Evangelho anátema, lá no Gálatas 1:9. Então tenha cuidado, para vocês não serem vítimas de religião covarde, mentirosa. Cadê o fim do mundo? Marcado para várias datas.
Deuteronômio 18, 19 e 20. Quando o profeta falar e a profecia que ele falou não se cumprir nem suceder, esta foi a palavra que Jeová não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não vades após ele. Para você, testemunho de Jeová, acordar, leia a sua própria Bíblia, leia a sua própria literatura e veja que a tua religião, o corpo governante, está te enganando. Nenhuma de suas profecias se cumpriram. Nenhuma se cumpriu. Eles já vieram aí com uma nova luz. Sempre que não se cumpre uma profecia deles, eles vêm com a nova luz de Provérbios, né? Que clareia mais e mais. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Não caia nessa falácia. A Bíblia diz que aquilo que sai da boca de Deus não volta a ele sem resultado, mas terá êxito para aquilo a que ele enviou. Jeová não manda profeta falso para pregar falsidade em seu nome. Isso está lá em Jeremias 14, 14. Testemunho de Jeová, leia a sua própria Bíblia, leia a sua própria revista antiga, que a torre de vigia estão te enganando, estão fazendo de vós negócios com palavras fingidas. Eles só gostam de viver no luxo, só gostam de viver tomando uísque importado, nas custas do trabalho dos outros. Aquelas pessoas que trabalharam, construindo o salão do reino, para eles venderem e embolsarem um dinheiro. Nenhum de vocês receberam nem sequer uma moeda sequer daquelas vendas de salão do reino. Tudo foi feito para que eles vendessem depois. Suas profecias nunca se cumpriram. E eles agora taxam as pessoas de apóstata. Inimigo de Deus, inimigo deles. Mas na verdade o apóstata são eles mesmos. Eles são os verdadeiros apóstatas. Abandonaram a fé do princípio para pregar uma mentira. Nenhuma de suas profecias se cumpriram. Ainda construíram uma mansão em São Diego, Califórnia, e disseram que Abraão, Isaque e Jacó seria ressuscitado. Mas como a profecia não se cumpriu, eles venderam a mansão. Joga aí no Google, Beth Salim, leia sobre ela e veja quem é o verdadeiro apóstata. Assim como Emineu e Fileto, do livro de Timóteo, falaram que a ressurreição já havia começado, e os apóstolos falaram que eles estavam enganados, eles eram um apóstata, assim fizeram a torre de vigia. Construíram uma mansão em São Diego, Califórnia, e disseram que Abraão, Isaque e Jacó iriam morar na mansão. Mas, como a profecia não se cumpriu, eles venderam a mansão. Então, testemunho de Jeová, leia mais sobre a sua religião. Pesquise mais sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E lembre-se, vocês estão seguindo os verdadeiros apóstolos. Fuja da mentira de Babilônia e venha para Jesus, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Siga Jesus e não a homens. Um bom dia a todos. Pesquise mais a palavra de Deus, pois em breve, muito em breve, Jeová Deus e Jesus Cristo virá e levará a sua igreja. Você quer ir com Jesus? Você quer seguir a Jesus ou seguir a homens mentirosos e arrogantes e cruel? Lembra-se, senhores, a vida é eterna
que Deus promete não depende de uma seita religiosa, não depende de uma religião, mas da sua fé no nome de Jesus. Isso está em Efésios 2:8-9 e Atos 4:12. Leia mais a palavra de Deus e siga a Jesus, não a uma organização humana que mentem e te engana. Um abraço a todos.